Nós vamos continuar o nosso assunto que estamos estudando aqui. Hoje é a nossa quarta aula sobre o nosso assunto, que é o crescimento em Cristo Jesus. E nós vamos caminhar mais um pouco aqui. Nós estamos seguindo o mandamento bíblico de crescer em Cristo, né, que a palavra nos dá. Efésios capítulo 4, versículo 15, vai nos dizer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O mandamento para nós crescermos em Cristo Jesus. E segundo Pedro capítulo 3, versículo 18, nos diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos ordena o crescimento no Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a conhecer o nosso Salvador cada vez com mais profundidade. E nós temos refletido então, nestas aulas, sobre esse mandamento da palavra do Senhor. Nós começamos refletindo, né, sobre a análise honesta que nós devemos fazer sobre o nosso crescimento em Cristo Jesus. E nós vimos que é muito comum nós ficarmos frustrados quando nós olhamos para o nosso crescimento em Cristo Jesus. E é de fato, irmãos, eu tenho lido, por causa dessas aulas, eu tenho lido materiais e tudo, e aí a gente encontra testemunhos de irmãos nossos do passado, e homens assim que serviram ao Senhor de uma forma exemplar para nós. Eles foram fiéis ao Senhor e dedicaram suas vidas pelo reino do Senhor, e eles relatando quando o seu testemunho, da sua análise do seu próprio crescimento espiritual, eles diziam, parece que eu não andei nada. E eu falo, meu Deus, eles, homens que marcaram a história da igreja, que Deus os usou de uma forma tão proeminente, tão impactante, quando eles próprios testemunham do seu crescimento em Cristo Jesus, eles relatam uma frustração. Parece assim, o desejo deles era maior do que, de fato, o que estava acontecendo nas suas vidas, no seu crescimento espiritual. E nós começamos estas aulas aqui refletindo sobre isso, né? De que quando nós analisamos honestamente as nossas vidas, nós tendemos a ficar frustrados conosco mesmos, porque nós temos o mandamento do Senhor, nós temos o nosso desejo de crescer em Cristo Jesus. Quem é um crente genuíno deseja crescer no conhecimento de Cristo Jesus, mas nós temos a nossa carne, que é um obstáculo para nós, que é a nossa luta diária, nossa luta constante, vai ser assim, até o último dia nosso aqui, não é? Essa luta com a nossa carne, para que nós cresçamos em Cristo Jesus. Nós refletimos sobre isso, e aí começamos a ver que, para crescer em Cristo Jesus, nós precisamos saber quem Ele é, e quando nós, como crentes, falamos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, nós comumente também passamos por outro engano. A gente acha que a gente sabe quem Ele é, que a gente tem as informações gerais a respeito dele, então nós, por vezes, nos damos satisfeitos. Mas por que então nós achamos que conhecemos Jesus? E nós temos essa convicção, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos honestamente para o nosso crescimento espiritual, nós nos frustramos. Então nós vivemos essa dicotomia. Não é? Eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é, mas quando eu analiso a minha vida, com honestidade, eu falo, mas eu não sou igual a Ele. Quando a Bíblia diz que quando alguém conhece Jesus, se torna como Ele, se torna parecido com Ele. Então, é fato que nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus. Nós precisamos nos surpreender com Ele. E é Ele que a Bíblia revela, e a Bíblia nos ordena a crescer nele. Isso é o mandamento bíblico, né? No Antigo Testamento, o mandamento era conhecer Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E no Novo Testamento é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, nós vimos isso em Filipenses capítulo 3, ele colocou que esse era o objetivo da vida dele, desde que ele foi salvo pela graça de Cristo Jesus. Ele disse que ele tinha como objetivo conhecer Jesus
e o poder do seu sofrimento conformando-se com ele na sua morte. E ele julgava não haver alcançado isso, por isso ele fez uma coisa só: esqueceu-se das coisas que para trás ficaram e prosseguiu para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então ele queria conhecer Jesus, e esse foi o objetivo da vida dele. Então nós somos chamados a fazer isso, e por isso que nós, na aula passada, né, nas 2 aulas anteriores, nessa aula também, nós refletimos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos lembrando de alguns aspectos que a palavra, o Novo Testamento nos revela a respeito dele. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele é soberano, ele é aquele que governa tudo, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nos diz João capítulo 1, versículos de 1 a 3. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses capítulo 1 vai dizer que nele tudo subsiste. Então o Senhor Jesus controla tudo, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é soberano. Então tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, nos detalhes, está tudo sendo controlado pelo Senhor Jesus. Tudo. Porque ele tem propósitos nobres para a nossa vida que nós nem sempre enxergamos, nós nem sempre estamos alinhados com isso pela nossa visão curta, mas ele tem propósitos nobres para as nossas vidas, e é por isso que ele conduz cada detalhe da nossa vida. Porque ele é soberano, ele controla tudo, ele tem tudo sob as suas mãos. Então ele dirige as nossas vidas. Depois nós vimos também o Senhor Jesus como Salvador, que é algo tão trivial para o crente, né, irmãos? O crente, eu sei que Jesus é Salvador, eu sei, todos nós sabemos. Pergunta lá nas nossas classes do departamento infantil agora, não é? Até as crianças sabem, Jesus é Salvador, não é? Só que o que significa o fato dele ser Salvador? Não é? Como a gente refletiu naquela aula, a gente começa a caminhar e o fato de Jesus ser um Salvador começa a se tornar uma coisa trivial para nós, uma coisa comum, uma coisa, não é, que vira algo tão superficial para nós vamos conduzindo a nossa vida, e aí nós começamos a sofrer por outras coisas. Nós começamos a sofrer, porque nós começamos a exigir que mais coisas aconteçam na nossa vida, como se houvesse algo mais importante a acontecer na nossa vida do que a salvação que nós já recebemos em Cristo Jesus. Então a tendência nossa é irmos nos frustrando na vida, porque a gente deixa de enxergar a grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. O maior bem que alguém poderia receber em toda a eternidade já foi dado. Por isso, em Efésios capítulo 1, ele diz que Deus deve ser bendito porque já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então, a salvação é grande, nós precisamos constantemente estarmos nos lembrando dela, desse fato de Jesus ser o nosso Salvador. Aí na aula passada, domingo passado, nós vimos que o Senhor Jesus é um amigo. Nós usamos especialmente João capítulo 15, onde ele disse que ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. E ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo o que o meu Pai me revelou, eu vos tenho dado a conhecer. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o seu amigo sabe, e você é meu amigo. Então Jesus não tem segredos para nós, ele fala conosco, mas no entanto nós vimos o que significa a amizade de Jesus. O que significa amizade, na verdade, né, irmãos? Amizade também é uma coisa que é tão superficial nos nossos dias, na nossa cultura, não é? A gente usa a palavra amigo, não é, de uma forma tão também comum, não é? E as redes sociais parecem ter contribuído para isso, né? Para superficializar a amizade. E quando nós vimos que a amizade do Senhor Jesus Cristo, ela tem limites. Ele disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
E aí a gente foi lá para Provérbios, né? Provérbios vai dizer que como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Amizade é uma coisa que me leva para Deus, que me transforma. O verdadeiro amigo é aquele que é um instrumento nas mãos de Deus para me ajudar na minha luta contra os meus pecados, para que eu esteja mais próximo de Deus. Então, ser amigo não é concordar comigo. Ser amigo não é me apoiar. Ser amigo, na sua essência, é me corrigir. É me levar para Cristo. É me tornar mais parecido com Jesus Cristo. Mas a amizade hoje é quando a pessoa me ajuda a eu ter o que eu quero. Quando ela me apoia naquilo que eu desejo. Isso não é amigo. Isso pode estar incluído no relacionamento. Mas a essência do amigo é o fato dele me transformar. Me ser um instrumento de Deus na minha santificação. Então o amigo tem que me repreender. O amigo tem que me corrigir. O amigo tem que me dizer a verdade sobre o meu relacionamento com Deus. É isso que Jesus é. Por isso ele é o verdadeiro amigo. Por isso que ele, de fato, é o amigo mais chegado que um irmão. Provérbios também vai dizer, em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz o irmão. Esse é Jesus. Nos tempos de angústia, ele se apresenta para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava terminando a vida dele, ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, que é uma carta bastante pessoal dele, e no finalzinho da carta, ele sabendo que ele está próximo da morte dele, ele disse assim, na minha defesa, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram, ninguém, mas os crentes não ficaram com Paulo. Ele está sendo muito claro ali, muito honesto com Timóteo. Ele fala, ninguém ficou comigo. Ele fala, mas o Senhor me assistiu. O Senhor me deu forças. Ele me livrou e continuará me livrando da boca do leão, até aquele dia que ele há de me levar para o santo lar. Veja o apóstolo Paulo, a honestidade dele. Ele falou, não teve pessoas comigo. O que é que estava comigo naquela hora ali? O que é que estava? É o Senhor Jesus. E Ele está assim na sua vida. Teve momentos da sua vida que você falou para Ele, Senhor, não vai dar. Isso aqui eu não aguento. Isso aqui não vai dar. Você se queixou, você achou que você não ia aguentar. E você está aqui agora. Você olha para trás e fala, passou. Passou. E por que passou? Talvez você nem lembra disso, né? Você acha que naturalmente veio, naturalmente foi. Mas por que passou? Quem que te sustentou para você ter passado pelo que você passou? E você achava que não ia dar? Quem que estava lá com você? Quem é que te assistiu? Quem é que te deu forças para você passar? Foi Ele. Ele estava lá. Ele está lá, Ele nos assiste. E a gente acha que isso aqui não vai dar. E a gente reclama, a gente murmura, a gente fala, Senhor. Mas Ele está ali. Ele estava, o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão. Ninguém estava comigo, mas eu sei que Ele estava, porque Ele é um amigo. Ele é um amigo. Na angústia se faz o amigo, né, um irmão. E Jesus estava lá. Depois nós vimos Jesus também como intercessor. Né, foi a última parte da nossa última aula, né, que é um dos aspectos... aliás, Jesus como perseverante, intercessor nós vamos ver agora. Nós vimos Jesus como perseverante, aquele que não desiste nunca de nós. E aí a gente viu o exemplo de Pedro, né, que Pedro ele negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes e não foi algo pequeno, né? A expressão que Pedro usou foi de uma traição. Não é? Na última negação dele, ele disse para aqueles homens, começando a praguejar, ele disse que ele nunca conheceu esse homem, nunca conheceu. Ele jurou que nunca conheceu. Que coisa, né, irmãos? Algumas horas atrás ele havia prometido que ele ia com Jesus até a morte, se fosse o caso. Mas, algumas horas depois, ele afirma com juramento de que ele nunca conheceu Jesus. Isso para nós seria uma decepção tão grande que talvez nós víssemos nisso a razão para nós não termos mais essa pessoa conosco. Você me traiu, você quebrou minha confiança e infelizmente nós não podemos andar junto mais.
Você me deu razão suficiente para eu não ter você mais na minha vida. Então eu quero que você vá embora, eu quero me afastar de você, mas esse não é Jesus, né? E Jesus depois foi a Pedro, e ele restaurou Pedro. 3 vezes ele perguntou para Pedro se Pedro o amava, e nós vimos domingo passado naquele jogo de palavras que há ali, em que Jesus estava invadindo o coração de Pedro, estava literalmente ferindo Pedro, porque o ferro, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Era o que Jesus estava fazendo com Pedro. Ele não desistiu de Pedro, ele fez Pedro enxergar a sua negação, e Pedro se entristeceu por isso. Mas depois, quando a gente lê o restante da história de Pedro na Bíblia, Pedro nunca mais foi o mesmo, nunca mais, porque Jesus, ele é perseverante, ele persevera. Mas como eu disse, eu tenho mais alguns aspectos aqui da vida de Jesus para nós refletirmos juntos aqui, e depois darmos o nosso próximo passo, que vai ser tirar a iluminação, né, o holofote de Jesus, e aí vamos virar para nós. Aí muda tudo, não é? Primeiro a gente olha para Jesus, e depois a gente olha para nós, né? E isso que nós entendemos molda e nos dá a condição de nós crescermos no Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, Jesus, além de ser, não é, a Bíblia nos revelar como um soberano, como um salvador, como um amigo, como um perseverante, ele é também um intercessor. Esse é um dos aspectos também importantes da obra do Senhor Jesus Cristo, que é comumente esquecido pelos crentes. O fato de Jesus ser um intercessor. Então, nós olhamos a obra de Jesus da seguinte maneira: nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e volta. A gente lembra disso bem, né? Jesus nasceu aqui, ele viveu aqui uma vida perfeita, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus e ele prometeu voltar. Aí a gente olha, aqui está um resumo geral da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é verdade. Não é verdade isso, né? A obra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela é nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão, intercessão e retorno. A gente esquece da intercessão. O que Jesus está fazendo hoje por nós? Você acha que agora ele está lá sentado lá no trono, né, de pernas cruzadas lá e olhando para tudo o que acontece aqui na nossa vida e não tem nada para fazer, só está esperando o dia que o pai lhe dizer: meu filho, vá buscar a igreja. Ele está lá só esperando isso agora e ele não está fazendo nada nesse tempo. Nós nos esquecemos do que ele está fazendo hoje por nós, em nosso favor, que é ser o nosso intercessor. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode condenar os salvos. E ninguém pode condenar os salvos não porque os salvos são agora perfeitos, não porque agora você atingiu uma condição que não pode haver nenhuma acusação contra você no trono de Deus. Os salvos não podem ser condenados justamente porque Jesus está lá perante Deus, sendo o nosso intercessor. É por isso que Romanos capítulo 8 vai nos dizer a respeito dessa intercessão de Cristo Jesus, vai dizer: quem condenará os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós, nos diz Romanos capítulo 8, versículo 34. Então ele está lá intercedendo por nós, e é por isso que nós não podemos, é impossível que nós sejamos condenados. Agora, irmãos, por que nós precisamos de um intercessor no céu? Por que a gente precisa de alguém intercedendo para nós no céu, ou a nosso favor lá no céu? Por que a gente precisa dele como nosso intercessor? Porque nós ainda pecamos contra o nosso Deus. Somos salvos, redimidos, mas ainda pecamos contra o nosso Deus. Se a nossa conversão, irmãos, tivesse nos transformado de tal forma que nós não pecássemos mais, nós não precisaríamos de um intercessor.
Não haveria necessidade de Jesus intercedendo para nós agora, nesse instante no céu. Não haveria essa necessidade se nós, de fato, já tivéssemos sido completos na nossa transformação de vida. Então, Jesus seria apenas um Salvador. Ele não seria um intercessor. Nós precisaríamos apenas da sua morte na cruz, e para que os pecados que nós cometemos contra Ele, até o dia da nossa conversão, fossem perdoados. Então, tudo aquilo que eu fiz na minha vida antes de eu conhecer Jesus, Ele pagou por isso na cruz, eu recebi o perdão. Então, agora eu estou bem, eu não preciso que Ele faça mais nada por mim, porque a partir de agora é comigo e eu tenho uma vida perfeita. Não, isso não é verdade. Nós pecamos contra o Senhor, e aliás pecamos muito mais do que somos capazes de enxergar. E o Senhor Jesus está lá intercedendo por nós. Então, Ele é um Salvador completo. Ele faz toda a obra. Então, a sua obra de intercessão, no tempo presente, o que Ele faz diante de Deus, Ele aplica a obra expiatória que Ele fez na nossa vida, a nosso favor. Então, quando nós somos acusados, Ele nos defende. E nós sabemos que nós recebemos acusação o tempo todo, né? A Bíblia ilustra isso para nós, quando ela abre um pouquinho a janela, não é? E nós podemos enxergar lá dentro, diante de Deus, o que acontece, né? Nós vemos isso no livro de Jó, não é? Quando o livro de Jó começa, nós temos aquela abertura que Deus nos dá, quando Ele mostra para nós os bastidores do céu. Então, houve o dia em que os filhos de Deus deveriam se apresentar perante Ele, e veio também Satanás. E aí Deus perguntou para ele: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. Está vendo, irmãos? Passear por aí é coisa de Satanás, hein? Ficar rodeando por aí, não é? E ele estava rodeando por aí, e passeando pela terra, e Deus perguntou: então você viu meu servo Jó? Homem justo e íntegro e que se desvia do mal. Aí Satanás o acusa. É claro que ele age assim. Você dá tudo para ele. Você o cerca de bens, você dá uma vida confortável para ele. Então tira o que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. É isso que acontece, irmão. Satanás o tempo todo tentando Deus contra nós, o tempo todo nos acusando perante Deus, acusando de que a nossa fé é falsa, de que a nossa fé não é verdadeira, de que nós só estamos vivendo isso aqui é porque Deus tem dado a nós aquilo que nós queremos. Então é um egoísmo da nossa parte, não um sacrifício da nossa parte. É ego, é alimentação do ego. Satanás nos acusa perante Deus. E aí Deus diz: então pode tirar o que ele tem, pode tocar no que ele tem. Nós sabemos que Jó era um homem bem sucedido, né? Ele tinha 3.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha 10 filhos que viviam de um relacionamento uns com os outros. Eles frequentavam as casas uns dos outros, e Jó intercedia por eles como um sacerdote do seu lar. Mas aí ele recebe a notícia de que ele perdeu tudo isso, e tudo no mesmo dia ele recebe a notícia. E aí ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E aí Satanás volta lá, e o Senhor diz: você viu Jó, meu servo? Você viu? Ainda que você me tentasse contra ele, não blasfemou contra mim. Aí Satanás diz: pele por pele, tudo o homem dará por sua vida. Então toca na saúde dele, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. Aí Deus diz para Satanás: então vai, age contra ele, mas poupa-lhe a vida. E Jó foi acometido de ferida, da planta do pé até o alto da cabeça. E a mulher dele disse: não seria melhor você morrer? Para você viver desse jeito? E ele disse: não, eu não vou blasfemar contra o meu Deus. E ele não pecou contra o Senhor. Então você vê o que acontece: Satanás o tempo todo nos acusando diante de Deus, acusando a falsidade da nossa fé, da nossa confiança, e Deus limitando as ações de Satanás.
Deus limitando as ações de Satanás, para que nunca nós possamos ser tentados além das nossas forças. Isso está baseado, irmãos, na obra do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 22, o Senhor Jesus diz para Pedro: eis que Satanás vos rogou para peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você sabe por que a nossa fé não é destruída? A nossa fé não é destruída porque Jesus é um intercessor. Acha que a nossa fé é forte? Acha que nós somos fortes? Não é? Nós só estamos aqui, irmãos, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Nós não temos condições de apresentar qualquer mérito para o Senhor. Mas se Jesus não estivesse intercedendo por nós, irmãos, a salvação foi dada pela graça. E ela é protegida pela graça. Deus nos deu a salvação e Ele que cuida dela. E isso envolve a obra intercessória do Senhor Jesus Cristo. Porque senão nós perderíamos a nossa salvação no primeiro instante. Primeiro instante que nós recebêssemos nas nossas mãos para cuidar dela, nós perderíamos. Irmãos, sem fazer nada. Só pensando, a gente perderia a nossa salvação. Só pensando. E é o Senhor Jesus que intercede por nós, Ele está fazendo isso o tempo todo. Por isso também a Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 2, versículo 1, né? Você se lembra desse texto? João escreve tudo o que ele escreve para fortalecer os crentes, de forma que os crentes cresçam espiritualmente, que os crentes amadureçam, que os crentes não pequem contra o Senhor. Então ele diz no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 1, filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, nós temos diante de Deus um advogado justo, que é Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então o que está acontecendo hoje? Jesus está como nosso advogado nos defendendo. Mas que eu gosto do hino Castelo Forte do Martinho Lutero, né? Naquela frase que ele diz: defende-nos Jesus, o que venceu na cruz. Né? Então, é por nós Jesus está, né? E ele está baseado nisso, na obra intercessória do Senhor Jesus Cristo. Ele nos defende o tempo todo. Ele nos defende perante Deus quando as acusações chegam, quando a tentativa de condenação chega, Ele está lá intercedendo por nós. Ele é o advogado justo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então Ele está intercedendo por nós o tempo todo. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, vai dizer que Ele pode salvar totalmente os que por Ele chegam a Deus, vivendo para sempre por interceder por eles. Veja, Ele pode salvar totalmente. Irmãos, a salvação só é completa porque Ele intercede. Se Ele não intercedesse, a salvação pararia no meio. Ela não seria completa, ela seria perdida. Mas nos diz Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Ele pode salvar completamente os que por Ele chegam a Deus, porque Ele vive eternamente para interceder por eles, por eles para sempre. Então a salvação é completa, porque Ele vive para isso. Hoje Ele está agindo em nosso favor como nosso intercessor, senão a nossa salvação já seria perdida por conta disso. Ele é intercessor. Um sexto aspecto sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Além de intercessor, Ele é terno. Ele é cheio de ternura. Sempre que o Senhor Jesus usou, irmãos, o verbo ser na primeira pessoa, Ele falou a respeito da sua obra em favor de outros. Sempre que Ele fez isso, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então isso é o que Ele faz pelos outros. Ele leva os outros a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu para ser o nosso pão da salvação. Ele diz: eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. Então, veja, sempre quando ele diz eu sou, é aquilo que ele faz em favor dos outros.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o Filho de Deus. Sempre que ele usou o verbo ser na primeira pessoa, dizendo eu sou, ele se referia a algo que ele faz por outras pessoas, ele faz por aqueles que creem. Então é a sua entrega, é a sua obra de salvação, é a sua obra de redenção. Apenas, irmãos, uma vez na Bíblia, ele usou o verbo ser, falando de si mesmo e do seu caráter. Apenas uma vez ele fez isso. E onde está isso? Isso está em Mateus capítulo 11. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. É uma das frases, das expressões mais conhecidas do Senhor Jesus Cristo, né? E onde ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que estava acontecendo aqui, né? O Senhor Jesus, ele tinha acabado de condenar algumas cidades que haviam visto ele fazer tantos milagres, ele operar tantos sinais naquelas cidades, mas aquelas cidades não se arrependeram. Então ele condena aquelas cidades. Isso está a partir do versículo 20. Ele vai dizer: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os sinais, os milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ele diz que haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. E ele condena também Cafarnaum, que é uma das cidades onde ele mais fez milagres. Ele diz: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. E ele diz que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para Cafarnaum. Então ele condena aquelas cidades porque, tendo visto o que viram, não se arrependeram, não creram nele. E aí ele expressa gratidão a Deus. Interessante, né? Ele acaba de condenar aquelas cidades porque elas não haviam se arrependido, e ele então agradece a Deus. Ele agradece a Deus por quê? Ele agradece a Deus porque a obra de salvação é uma obra de graça, da graça de Deus. Então no versículo 25, nos diz o texto: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele agradece a Deus porque a salvação é uma obra soberana de Deus. O que ele está dizendo é: Senhor, se dependesse dos homens, ninguém teria crido em mim, porque o que eu fiz, as credenciais que eu apresentei, fazendo os milagres, operando os sinais, não fizeram com que eles se voltassem para mim. Não fizeram. Irmãos, e como a gente acha que se estivesse acontecendo milagre hoje, teria mais gente crendo, né? Irmãos, milagre não leva ninguém à fé. Os milagres de Jesus não levaram pessoas a crerem nele. As cidades em que ele mais fez milagres foram condenadas porque ele fez os milagres, porque não creram nele, porque não creram. Então ele agradece a Deus. Ele fala: Senhor, Pai, eu te dou graças, porque é o Senhor que revela, e o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, aos orgulhosos, e o Senhor revelou aos humildes, e isso foi do teu agrado. Aí é que ele diz isso. Ele diz: vinde a mim, então, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ele abre o coração dele, ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus abre o seu coração, é aqui que ele fala, usa o verbo ser na primeira pessoa, e falando quem ele é, revelando o seu caráter, abrindo o seu coração, não é? E Jesus ele vai dizer no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que tudo que um homem faz procede do coração dele. Tudo. O que um homem faz, o que um homem pensa e o que o homem fala. Por isso ele vai dizer lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então uma pessoa reflete o estado do coração dela por aquilo que ela faz, pelo fruto que ela produz na sua vida. Ele diz isso, a essência da vida de um homem é o que ele tem no coração. Provérbios vai dizer que como um homem imagina na sua alma, né, no seu coração, isso é o que ele é. Então é o que a pessoa é. Então todas as atitudes, irmãos, que nós tomamos, elas surgem, elas nascem no nosso coração. Por isso que também no outro lugar, em Mateus capítulo 15, Jesus diz, não compreendeis que tudo o que entra pela boca do homem desce para o ventre e depois sai para lugar escuso, mas o que sai da boca do homem é isso que o contamina, é isso que lhe afeta, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, os furtos, a prostituição, os testemunhos, as blasfêmias. Eles são estas coisas que contaminam o homem, porque vêm de dentro dele, revelam o que ele tem no coração. Mas então o que vem do coração de Jesus? Se ele mesmo diz que o homem é aquilo que está, o resulta do seu coração, então o que vem de Jesus? O que vem do coração dele? Vem mansidão e humildade. Porque ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Então do coração dele procede isso. É por isso que ele convidou, então, a ir a ele todos os que estão cansados e sobrecarregados. Agora, irmãos, o que cansa uma pessoa? O que cansa? O que cansava as pessoas naqueles dias que Jesus disse essas palavras? O que cansava aquelas pessoas? As pessoas estavam cansadas, irmãos. O que cansava as pessoas naqueles dias era a tentativa de salvação pela lei. Era a tentativa de salvação pelas obras. Era o que era ensinado para aquelas pessoas, era colocado como um peso sobre os ombros delas. É por isso que Jesus ele condena os escribas e fariseus no sermão dele do capítulo 23 de Mateus. Ele disse para eles, fariseu hipócrita, porque vocês rodeiam a terra para fazer um prosélito, que é um discípulo, para alcançar um discípulo, e uma vez que vocês alcançam, vocês fazem dele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês, sabe por quê? Porque vocês enganam ele, ensinando, levando-o a achar que ele vai conseguir a salvação por suas obras. Então vocês empurram ele mais para o inferno, sabe por quê? Porque vocês fazem ele pensar que ele é salvo, quando ele nunca foi salvo. Então Jesus condena os escribas e fariseus, e ele diz para eles, e vocês põem pesados fardos sobre os ombros das pessoas, mas vocês mesmos nem sequer com um dedo movem esse fardo. Então vocês cansam as pessoas, vocês enganam as pessoas. Então no que era ensinado, irmãos, para as pessoas naqueles dias, por meio dos escribas e fariseus, não havia graça, não havia misericórdia. Havia a pressão de que a salvação vai ser conseguida somente por aqueles que obedecem à lei de Deus, por seus próprios esforços. Havia essa pressão sobre as pessoas, o tempo todo, né? Então isso cansava as pessoas. Então o que levava as pessoas naqueles dias a acreditarem que elas poderiam ser salvas? O que levava as pessoas a acreditar que era isso que conseguiria fazer com que elas fossem salvas? Irmãos, os fariseus e escribas,
Eles eram um poço de orgulho. Orgulho. Por seu orgulho, eles achavam que eram salvos. E eles ensinavam as pessoas isso. Então, o que levava as pessoas a seguir os escribas e fariseus? A acreditar que o que eles estavam dizendo era verdade. Era o orgulho das pessoas. O orgulho do homem. Levava as pessoas a acreditarem nisso. De que a salvação, ela de fato é pelo esforço, pelas obras, pela obediência à lei de Deus. Porque eles não entendiam o propósito da lei de Deus. A lei de Deus é para mostrar justamente que nós não conseguimos. A lei de Deus é para destruir o nosso orgulho. É para nos derrubar no chão. A lei de Deus diz: não terás para si imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra. Não farás, não as adorarás, e não lhes darás culto. Então a lei de Deus diz para mim que eu sou um idólatra por natureza. É para me mostrar que eu não consigo adorar a Deus como eu devia. A lei de Deus diz para eu não tomar o nome de Deus em vão. Para eu não usar Deus sem os propósitos pelos quais Ele se revelou a nós. Mas a minha natureza faz mau uso de Deus. Eu tomo o nome de Deus em vão. A lei de Deus diz para eu guardar o sábado. O princípio é ter o tempo de Deus. Remir o tempo, porque os dias são maus. É isso que o Novo Testamento interpreta para nós, em Efésios capítulo 5. Mas o que eu faço com o meu tempo? Meu tempo é um objeto de servir a mim mesmo. É para eu servir a mim mesmo. Então a lei de Deus vai nos quebrando. É para nos humilhar. Mas os fariseus, escribas, eles ensinavam o contrário. Eles motivavam, eles nutriam um orgulho usando a lei de Deus. Então eles não entendiam o propósito da lei de Deus. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele entendeu, né? Ele vai dizer em Romanos capítulo 5 que ele não saberia que ele cobiça se a lei de Deus não dissesse para ele: não cobiçarás. Agora, é interessante, irmãos, o apóstolo Paulo cresceu, ele cresceu sendo instruído na lei de Deus. Ele era fariseu de fariseus. E ele sabia de cor que a lei dizia: não cobiçarás. Ele sabia de cor. Mas ele nunca soube que ele era alguém que cobiçava, enquanto Deus, por sua graça, não mostrou para ele o propósito da lei. E quando mostrou para ele o propósito da lei, ele disse: eu sou uma pessoa que cobiça. Eu sou essa pessoa. Então ele entendeu o propósito da lei. E por isso que ele disse que a lei, o mandamento é justo, santo e bom. Porque ele nos coloca no nosso lugar. É para quebrar o orgulho. Mas as pessoas naqueles dias, elas eram ensinadas, e isso nutria o orgulho delas. É por isso que Jesus, ele ensina o que ele ensina aqui. É por isso que ele diz que ele é aquele que, com a sua ternura, oferece o descanso para as pessoas. Então ele chama as pessoas para vir a ele e encontrar esse descanso. Então aquelas pessoas poderiam se livrar, irmãos, dessa luta inglória. Essa luta inglória, que é tentar fazer as coisas pela própria força. É uma luta inglória. Eu li um testemunho de um grupo de jovens, e eles, crentes, eles resolveram, foi vamos dizer assim, uma intenção boa até. Eles lutavam contra a pornografia e todos eles confessaram isso uns aos outros. E eles, como crentes, então, eles estabeleceram um propósito de não mais consumir pornografia. E então eles criaram um documento. E eles assinaram um documento. Todos eles se comprometendo, a partir daquele dia, em nunca mais fazer uso de pornografia. Nunca mais. E todos eles assinaram lá o documento, num compromisso de uns para com os outros, irmãos. E algum tempo depois, a frustração tomou conta de um por um. Um por um. Porque todos eles quebraram o trato. Todos eles, depois eles foram confessando. Eu quebrei.
eu quebrei o propósito que eu assumi com vocês. Eu não cumpri o que eu havia prometido para vocês. E aquele documento que serviu? Serviu? Na verdade, serviu para uma coisa, irmãos. A fraqueza da carne. A fraqueza da carne. Eles achavam que aquilo era bom, mas na verdade eles estavam tentando se santificar pela carne. Na verdade era produto do orgulho. Do orgulho deles. Era o resultado do orgulho. Isso cansa. Cansa. Era isso que Jesus estava fazendo aqui para aquelas pessoas. Se você está cansado, vem para mim. Vinde a mim. Porque eu, no meu coração, tem ternura para você. Tem mansidão. Tem humildade. Você vai aprender comigo a ser manso e humilde. Você vai aprender isso comigo, né? Então em Jesus nós encontramos isso, nós encontramos a mansidão, nós encontramos a humildade. Ele não é um Deus distante dos seus, irmãos. Por falta do conhecimento de Jesus, nós podemos considerá-lo nosso Salvador, mas também distante de nós. Nos salva, mas está longe, está longe. E a gente começa a pensar, nós somos pecadores demais para ter intimidade com Ele. Nós somos muito pecadores. Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. Ele não permite ser tocado pelos pecadores. Ele não permite isso. Eu lembra daquela passagem da mulher com hemorragia? Jesus está, lá em Lucas capítulo 8, Jesus está tomado de uma multidão. E uma mulher está ali. E ela, pela lei, nem devia estar ali. Pela lei, porque ela tendo a hemorragia, ela era considerada cerimonialmente impura, ela não poderia estar ali. Ela tinha que estar reclusa. Mas ela está ali e ela vê Jesus. E ela diz, se tão somente eu tocá-lo, eu serei curada. E essa era uma mulher cansada. Porque Lucas vai dizer que durante toda a sua vida, ela tentou ser curada, gastando todos os seus bens com os médicos, e sem obter sucesso. Irmãos, isso aqui, irmãos, aquele ensino ali de Jesus, né, o ensino dessa passagem, não é que não é para a gente ir no médico. Ali é uma ilustração de como é frustrante quando nós tentamos a nossa salvação ou a nossa santificação pelo nosso próprio esforço. É isso que está ensinando. Aliás, as curas de Jesus, o foco não está na cura. As curas que Jesus fez têm um princípio por trás para nos ensinar quem é Ele e qual é a nossa verdadeira necessidade. Esse era o propósito das suas curas, né, dos seus milagres. Então aquela mulher pensou, se eu tão somente tocá-lo, eu serei curada. E ela entra no meio. E ela entra no meio, eu fico imaginando a cena ali, eu acho que ela estica o braço no meio daquela multidão e toca nas vestes de Jesus. Toca nas vestes dele. E ela é curada. E aí o Senhor Jesus para e ele pergunta, quem é que me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor, como é que nós vamos dizer quem tocou? Tem tanta gente tocando o Senhor, que o Senhor está no meio dessa multidão aqui, o Senhor pergunta para nós, quem tocou o Senhor? Olha quantas pessoas estão tocando o Senhor. E aí o Senhor Jesus, ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Alguém me tocou, reconhecendo quem eu sou e reconhecendo quem ela é. Você pensa na cena, tinha muita gente tocando em Jesus. Ele estava apertado pelas multidões. Mas quantas daquelas pessoas sabiam quem Jesus é e qual era a sua necessidade? Essa que é a diferença. Essa mulher sabia qual era a sua necessidade. Eu preciso da misericórdia dele. Eu não tenho recursos em mim mesmo. Eu preciso da misericórdia dele, eu preciso da graça dele. Então ela sabia quem Jesus é e ela sabia quem ela era. Isso aqui é a base de tudo, né, irmãos? É o que a gente fala constantemente aqui na igreja, né? Quem Deus é e quem eu sou. Quem Deus é e quem eu sou. Aliás, é o que nós estamos estudando aqui. Quem Jesus é, e daqui a pouco vamos virar a página e vamos voltar para quem nós somos. Então essa mulher, ela sabia quem ela era e quem Jesus é.
Isso que fez a diferença entre todos aqueles que estavam tocando Jesus. Por isso que Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E ninguém podia identificar aquela mulher. Mas aí de repente, ela vem trêmula. Trêmula. Você pode imaginar uma pessoa tremendo? É a expressão corporal de algo que está acontecendo no coração. Ela estava trêmula. Sabe por quê? Porque o peso da lei estava sobre ela. O peso da lei. Como é que eu quebrei a lei e toquei nele? Agora ele vai me condenar. Agora ele vai me condenar. Então ela estava tremendo. Tremendo. E ela disse: Senhor, eu achei que se eu tocasse no Senhor eu seria curada. E ela está tremendo de medo da lei. Da lei. Isso aqui é a experiência de muitos crentes, irmãos. Ele já está salvo, mas a lei ainda o cansa. Porque ele ainda não conhece Jesus profundamente. Ele não conhece. Então ele tem medo. Tem medo. Irmãos, e é engraçado isso até, né? Chega a ser cômico até, porque por que muitos crentes têm medo de Jesus voltar? Ele tem medo. Tem crentes, irmãos, que não chega nem perto do livro de Apocalipse. Nem chega perto. Ele é salvo, mas ele tem medo. O peso da lei sobre ele. O peso da lei. Ele precisa crescer, amadurecer. Então, ela confessou para Jesus o que ela havia feito. Ela creu que Jesus poderia curá-la. E Jesus então fez o quê? Ele demonstrou sua ternura para ela. Ele mostrou a sua ternura. Ele se permite ser tocado pelos impuros, que sabem que são impuros, que reconhecem que são impuros. Ele recebe os impuros com alegria. Ele os recebe, porque ele é manso e humilde de coração. Ele é eterno. Ele é eterno, esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Você está salva. Irmãos, olha o descanso que ela estava encontrando agora. Ela estava trêmula pelo peso da lei. E aí vem Jesus, porque ele é manso e humilde de coração, ele se permite ser tocado por nós, e ele consolou o coração dela. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Para com esse tremor todo aí, para, porque você tem a mim agora. Então o que significa isso? Jesus, ele é rico, rico em compaixão. Esse é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador eterno, né? É por isso que Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, vai dizer que ele é o sumo sacerdote, né, que penetrou nos céus, foi lá e apresentou o seu sacrifício pelos nossos pecados, a expiação pelos nossos pecados. E Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e permaneceu sem pecado. Então ele comparece perante Deus agora como o nosso grande sumo sacerdote. E Jesus é aquele sumo sacerdote então que se compadece das nossas fraquezas, porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Então aqui nós vemos mais uma vez a sua ternura sendo descrita na Bíblia. O verbo compadecer, irmãos, quando diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, o verbo compadecer ali, na língua original, no grego, é de onde nós tiramos a nossa palavra simpatia. O que ele está dizendo é que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se simpatizar pelas nossas fraquezas. E simpatia é uma outra palavra também que ela sofreu mudanças ao longo do tempo. E quando a gente ouve a palavra simpatia hoje, ela não tem o significado que foi usado a respeito de Jesus nesse versículo. Que ele pode se simpatizar conosco nas nossas fraquezas.
A palavra simpatia, irmãos, ela significa que ele pode sentir o que nós sentimos. E hoje, né, aquela pessoa ali é uma pessoa tão simpática, né, e nós usamos a palavra, ela ganhou essa conotação, né, significa que é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa agradável, é uma pessoa que permite o acesso a ela. Então, uma pessoa simpática tem a ver com a gentileza dela, com a facilidade dela de se relacionar, a alegria dela que contagia as outras pessoas. Então, a palavra simpatia, ela ganhou esse conceito, essa conotação, mas a palavra simpatia ali, que é usada, que foi traduzida na nossa Bíblia, na versão que nós comumente usamos aqui como se compadecer, ela significa sentir o que o outro sente. Literalmente, se colocar no lugar do outro. Então Jesus, ele se compadece porque ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, não há, irmãos, nenhuma tentação que nós tenhamos. Eu costumo dizer, não há nenhum lugar em que você esteja que Jesus já não tenha passado por aí. Nenhum lugar. Nenhum. Não há nenhuma experiência que você possa ter que Jesus já não tenha experimentado. E por isso que ele pode se compadecer, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele foi tentado a nossa, como nós, porém ele permaneceu sem pecado. Então, por meio dele é que nós podemos nos aproximar então do trono de graça do Senhor. Para nós encontrarmos graça e misericórdia em ocasião oportuna, nos diz Hebreus capítulo 4, no versículo 16. É por causa dele. Então nós estamos sempre experimentando a graça de Jesus e a sua misericórdia. Sempre, o tempo todo. Ainda que nós não tenhamos a consciência disso o tempo todo, nós estamos sempre fazendo uso da graça e da misericórdia dele o tempo todo. Porque por causa da sua compaixão nós encontramos isso para a ocasião oportuna. É por isso que nós não somos então consumidos. E por isso que nós não perdemos a nossa salvação. Porque Jesus vem a nós na nossa fraqueza. E ele nos acolhe com a sua ternura. Então, Jesus, irmãos, é interessante, ele é tão santo, né? Tão puro. E ele, apesar dessa pureza, dessa sua santidade, ele não é repelido pelos nossos pecados. Ele não é repelido quando nós pecamos contra ele e estamos arrependidos desse pecado. Isso é como se fosse, irmãos, o próprio imã que atrai Jesus. O imã que atrai Jesus para nós é o fato de nós sermos miseráveis pecadores. Jesus não vem atrás dos bons. Ele não vem atrás dos perfeitos. Ele não quer essas pessoas. Porque essas pessoas são orgulhosas. Essas pessoas não reconhecem quem são. O que atrai Jesus, o que faz com que ele se aproxime, é o fato de nós sermos pecadores, miseráveis. É como se ele não resistisse. Ele não resiste a isso. Está na essência dele ser terno para com pecadores arrependidos. É por isso que a própria Bíblia diz que ele não resiste, né? Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele diz que o Senhor, ele não tem prazer em holocaustos, em sacrifícios. Mas o que ele não rejeita, ou seja, o que ele não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Isso não o rejeitará o Senhor. Então, quando nós estamos assim quebrantados e contritos, porque nós estamos reconhecendo a nossa necessidade, quando nós estamos entristecidos, envergonhados da nossa situação diante da sua santidade, aí é que ele vem mesmo. Aí é que ele se aproxima de nós. Aí é que ele caminha conosco, porque ele tem prazer, porque ele é eterno. Ele é cheio de ternura. Ele quer gente assim mesmo. Gente que reconhece que são assim. E é dessas pessoas que ele se agrada em aproximar.
Por isso que Deus, ele diz no Isaías capítulo 57, versículo 15, está escrito: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: eu habito no santo e alto lugar. Veja onde Deus habita. No lugar mais santo que existe. No lugar mais alto que existe. Ele diz: é aqui que eu habito. Mas Deus disse: mas tem um outro lugar que eu habito. Tem outro lugar que também eu tenho prazer em estar. Ele diz: também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o que tem o espírito abatido e vivificar o coração dos contritos. Então veja, Deus na sua santidade, Ele está no lugar mais puro. Mas Ele também, irmãos, Deus está no mais alto céu. Mas Ele tem uma alegria grande de descer e ir para o lugar mais impuro que existe, que é o meu coração. É o meu coração. Qual o lugar mais impuro que existe na face da terra? É o coração dos homens. É o nosso coração. E quando é que Ele tem prazer em estar no nosso coração? Quando nós reconhecemos que o nosso coração é assim. Por isso que Ele diz: com os abatidos, os contritos, para vivificar o coração deles. Eu tenho prazer de estar com eles. Então, Deus é assim, Ele tem esse prazer de estar conosco, de vivificar o nosso coração, quando nós reconhecemos que nós somos assim. Por quê? Porque Ele é eterno. Por isso que a gente viu domingo passado, quem eram os amigos de Jesus? Quem é que andava com Jesus? Quem? Mas que eu falei para os irmãos domingo passado, né? Que se os fariseus estivessem aqui hoje, eles iam olhar para nós e dizer: é com esse tipo de gente aí que Jesus anda? É com esse tipo de gente aí que Ele anda? Olha com quem Ele anda. Olha quem que está em torno dele. São essas pessoas aí. Mas são esse tipo de gente, irmãos, que atrai Jesus. Por quê? Porque Ele é manso e humilde. Ele é cheio de ternura. Ele é assim. Então esse é o nosso Senhor, né? Ele é eterno. Ele é um intercessor e Ele é cheio de ternura. E aí um último aspecto, o sétimo aspecto aqui de Jesus, né, que é revelado na Escritura. Ele prometeu que vai voltar. Ele disse em João capítulo 14, né, versículos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa do retorno dele. E qual é o efeito que ele deseja que a promessa do retorno dele tenha sobre as nossas vidas? O que ele quer que aconteça em nós? Ele quer que isso acalme o nosso coração. Ele quer que isso tenha efeito sobre o nosso tempo presente. A promessa de que Ele vai voltar. Por isso que Ele disse: não se turbe o vosso coração. Ele estava, quando Ele diz isso quando Ele está pregando a sua última mensagem para os seus discípulos, né? Ele estava no cenáculo com eles, onde Ele havia participado da última Páscoa com eles. Ele está no discurso de despedida deles. Ele está, na verdade, fisicamente se separando deles, e tanto que Ele diz que eles não o veriam mais, mas Ele não os deixaria órfãos, Ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria para sempre com eles e os guiaria a toda a verdade. Então Ele está se despedindo deles. E o coração deles naquele momento ali está ficando agitado. O coração deles, eles estão percebendo ali. Eles estão percebendo as coisas ali. E aí Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Eu vou, mas eu vou para preparar um lugar. Eu vou para eu voltar. Na verdade, eu gosto de pensar que isso aqui é o noivo falando para a noiva. É o noivo dizendo: eu assumi um compromisso com você. Então não se preocupe,
eu vou casar com você. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Então, fique calma, minha noiva. Porque o que eu vou estar fazendo agora é preparar o lugar. Preparar o lugar. É por isso que na Bíblia não tem namoro, irmãos. Não existe isso. O que existe na Bíblia é noivado e casamento. É a promessa, vou casar e vai se preparar para casar. Depois vem em casa. É só isso. E foi o que ele fez. O que ele está fazendo hoje? Ele está preparando o lugar para nós. E isso deve acalmar o nosso coração, nos lembrar que a nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui, como nos diz Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós o aguardamos por quê? Por que nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo? Porque nós amamos a sua justiça. Nós amamos a sua justiça. Gálatas capítulo 5 vai dizer que nós, pelo Espírito, aguardamos a justiça que provém da fé. A gente aguarda isso, aguarda a vinda da sua justiça. Então nós viveremos com Ele no seu reino de paz e de justiça que Ele vai estabelecer aqui na terra. Por isso que nós amamos a sua volta. Nós desejamos a sua volta. Então Ele é um Salvador que vai voltar. Então, para que nós, irmãos, cresçamos em Cristo Jesus, para que nós compreendamos quem Ele é, para que nós, de fato, amadureçamos na nossa fé, a gente precisa, na verdade, se aprofundar nele. Então, nós começamos as aulas dizendo que crescimento espiritual não é uma questão de comportamento, o foco não está no comportamento, ela resulta no comportamento. O crescimento espiritual não está numa questão intelectual, aí eu preciso fazer um curso bíblico para eu crescer em Cristo. Irmãos, eu citei para os meus, há pessoas que acham que se ela for para um seminário e ela fizer um curso teológico, a vida espiritual dela vai melhorar. Irmãos, não poucas vezes igrejas enviaram jovens para o seminário na esperança de que seminário consertasse os jovens. Era um problema na igreja e mandaram para o seminário para ver se, estudando a Bíblia intelectualmente, academicamente, ele ia voltar diferente. Aí volta rebelde, irmãos, porque agora ele sabe intelectualmente e fica pior. Volta rebelde. Rebelde contra a liderança da igreja, rebelde contra os pais, rebelde contra a igreja de uma forma geral. Sabe por quê? Porque agora eu sei a Bíblia. Eu sei, mas não conhece Jesus. Não conhece o Senhor. Então não é uma questão de comportamento, não é uma questão de academicismo e nem de experiência. Eu preciso de uma experiência. Eu preciso ir para uma igreja onde as coisas acontecem. Tem que ter uma oração mais forte. Tem que ter. Tem que ter as coisas acontecendo. Então nós começamos a ver que não é isso. A questão é conhecer Jesus. Ele é uma pessoa. É uma pessoa. É se relacionar com Ele. É reconhecer que nós não o conhecemos o quanto nós podemos conhecê-lo. Nós não sabemos quem Ele é. Nós sabemos há muito de Jesus. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está tudo em Jesus. Tudo à nossa disposição. Então não é apenas comportamento, não é conhecimento acadêmico e nem experiências extraordinárias. Mas é interessante, quando a gente conhece Jesus, a gente vai inevitavelmente, irmãos, ser transformado no nosso comportamento. Nós vamos ter um conhecimento bíblico mais profundo. Nós vamos conhecer o que de fato diz as Escrituras e nós vamos experimentá-lo. Experimentá-lo de uma forma real nas nossas vidas. Como o apóstolo Paulo experimentou. Na minha defesa, ninguém ficou comigo. Ninguém. Mas o Senhor Jesus estava lá. Ele me revestiu de forças. Ele estava ao meu lado. Isso é simplesmente conhecê-lo. Então, Ele é soberano, Ele é salvador, Ele é amigo, Ele é perseverante, Ele é intercessor, Ele é eterno e Ele vai voltar. Ele vai voltar. E tudo isso, irmãos, nós vamos pegar agora e vamos virar a página. Aí domingo que vem, nós vamos agora tirar o olhar dele e vamos olhar para nós.
Na verdade, serão aulas que serão um pouco uma condensação das aulas que nós tivemos no ano passado sobre o coração humano. Você vai se lembrar de muitos aspectos daquelas aulas, mas vai ser uma condensação. Nós olharmos para nós mesmos. E domingo que vem, nós vamos começar a ver, irmãos, a importância do desespero. A importância do desespero. Você fala, agora sabe qual é o nosso problema também? Que a palavra desespero também, é por isso que você estranhou, né? Como é que pode o desespero ser importante? Mas sabe por quê? Porque a palavra desespero para você, quando você fala assim, fulano está desesperado. Então você imagina uma pessoa histérica, uma pessoa querendo que a solução seja resolvida. Ela acha que tem que ser resolvido naquele momento, de forma que ela está com uma reação desesperada. Não é isso, irmãos. Não é isso. A desesperança é algo importante. A desesperança. Então, quando eu olho para quem Jesus é, eu sei que Ele é a esperança. Só que para Ele ser a esperança, eu tenho que tirar a esperança de onde ela está. E onde está a esperança? Onde está naturalmente a minha esperança? Se não houver a graça de Deus na minha vida, onde ela está? Onde a minha esperança está? Então nós precisamos olhar para nós mesmos, para que nós desesperemos de nós mesmos. É para nós nos convencermos de que, olhando para mim honestamente, eu vou concluir que eu não tenho condição nenhuma de crescer em Cristo Jesus por mim mesmo. Não há. Então nós precisamos enxergar isso. Não haverá crescimento espiritual, irmãos, sem eu saber quem Jesus é, e não haverá crescimento espiritual sem nós nos lembrarmos de quem realmente nós somos, né? Eu até citei para os irmãos na nossa reunião de homens na quinta-feira, no final da nossa reunião ali, eu falei para eles que eu li essa frase e achei interessante. A vida cristã, irmãos, é a gente ir para frente, mas parecendo que a gente está indo para trás. A gente está indo para frente, mas parece que a gente está indo para trás. Parece que a gente não está avançando nada. É isso que nós vamos refletir na nossa próxima aula. Então, quem Jesus é e quem nós somos. Amém? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Ok. Dércio. Sim, Dércio, o Senhor Jesus ele disse assim que se eu estiver oferecendo a minha oferta ao Senhor e eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo deixar minha oferta ali e ir me reconciliar com meu irmão e então voltar para oferecer a oferta. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que o meu relacionamento com Deus está ligado ao relacionamento que eu tenho com meu irmão. Manter pendências com os irmãos significa manter pendências com Deus. As duas coisas caminham juntas. Então, quando nós tratamos com os irmãos, nós estamos imediatamente tratando com Deus. Aliás, quando nós estamos arrependidos diante de Deus verdadeiramente, nós somos levados a tratar com os irmãos. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Entende? Não há como nós evitarmos isso. Por isso que 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz: se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então, essa ideia de que eu estou bem com Deus, só estou mal com meu irmão, é um engano. Na verdade, eu só estou bem com Deus quando eu estou bem com meus irmãos, né? Ok. Pergunta do Dércio aqui, irmãos. A primeira pergunta dele foi assim: se eu tenho um problema com o irmão,
Quando eu resolvo com o irmão, eu estou resolvendo com Deus? Sim, as duas coisas caminham juntas, como disse. Mas e quando a pessoa não quer? Quando nós queremos tratar e a pessoa não quer. Será que eu estou sendo, de fato, estou bem com Deus, eu resolvi o problema com Deus? A Bíblia também nos diz isso. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 12, que não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. E no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Às vezes, não depende de nós, a pessoa não quer. Nós estamos abertos a reatar o relacionamento, nós estamos abertos a consertar, mas a pessoa não quer. E se ela não quer, aí não depende de nós. Depende da pessoa. Nesse caso, essa pessoa está bem com Deus. Agora, aquela está pendente com Deus. Entende? Então, o perdão, irmãos, no relacionamento, é uma via de mão dupla. O ofensor oferece o arrependimento e o ofendido o perdão. Então, ele se efetiva quando as duas coisas se encontram. Quando só uma das partes age, só foi resolvido de uma das partes. A outra pessoa não quer, e aí é ela com Deus, né? Então, nós reatamos com Deus quando nós reatamos com os irmãos. As duas coisas caminham juntas. Diga, Cris. Exatamente. Porque se ele não quer perdoar, ele não está sendo... está se referindo ao ofensor ou ofendido? O ofensor. O ofendido, então. Quando o ofendido, ele não quer perdoar, ele está faltando compaixão. A pessoa pecou contra ele, e ele agora pecou contra a pessoa. Na verdade, ele se coloca numa condição pior que a pessoa, porque a pessoa se arrependeu e veio a ela oferecendo, né, que se reatasse o relacionamento, que ela se reconciliasse, mas essa pessoa não quer, ela está resistindo a isso, então ela está pendente com Deus, né, está faltando compaixão da parte dela de perdoar, né, de perdoar a pessoa. Crescimento em Cristo, irmãos, é ser como Jesus. E se ele não rejeita o arrependido, se ele não rejeita o quebrantado, então nós, quando estamos crescendo nele, nós não vamos rejeitar aqueles que vêm a nós arrependidos e clamando que nós os perdoemos. Bom, perdão, irmãos, não tem se. Perdão não tem mas. Eu vou perdoar você, mas se você prometer nunca mais fazer isso. E se Jesus fizesse isso com você? E se Jesus fizesse isso com você? Eu vou te perdoar se você prometer nunca mais fazer isso. Irmãos, nós vimos aqui os jovens que prometeram nunca mais fazer. Assinaram um documento dizendo nunca mais vou fazer isso. Quem pode prometer que nunca mais vai pecar contra o Senhor? E ainda assim Ele vem a nós quando nós estamos quebrantados e contritos. Esse é o nosso Senhor. Bem, vamos orar? Vamos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui, refletindo, Senhor, sobre o nosso Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta salvação tão grande, Senhor, que Ele nos deu. Nós queremos te agradecer, Senhor, por Ele ser o nosso intercessor. Ó Pai, como é precioso, Senhor, saber que Ele está intercedendo por nós e que a obra expiatória dele, Senhor, tem esse efeito contínuo sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós queremos te louvar por isso, Senhor, e saber que isso faz com que nós tenhamos esta convicção, Senhor, esse descanso de que a nossa salvação não pode ser perdida por causa daquilo que Ele está fazendo, ó Pai, por nós diante de Ti. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela ternura dEle, Senhor, por saber, Senhor, que o fato de nós sermos impuros, Senhor, e estarmos aqui, Senhor, lutando contra os nossos pecados, não o afasta de nós, pelo contrário, o atrai a nós. O atrai para estar ao nosso lado, Senhor, para nos ajudar, Senhor. Então nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Por Ele ser, Senhor, este sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, Senhor. Porque Ele sabe o que nós estamos
sentindo, Ele sabe com o que nós estamos lutando, e nós queremos Te agradecer por isso, por ser assim, ó Pai, tão compassivo, tão terno, Senhor, em nosso favor. E Te agradecemos, ó Pai, pela esperança que nós temos de que Ele vai voltar, de que nós estamos aqui, Senhor, nesse tempo aqui, Senhor, aguardando a Sua volta, Senhor, vivendo isso de uma forma real nas nossas vidas, Senhor, de que Ele foi preparar um lugar para nós e haverá de voltar para nos buscar. Nós Te agradecemos. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que o fato de termos falado, Senhor, destes 7 aspectos dele aqui, Senhor, não faz com que nós, Senhor, já saibamos tudo a respeito dele, Senhor. São lembranças que o Senhor nos dá, Senhor, nós queremos Te agradecer por elas. São reflexões que o Senhor nos permite ter, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que não é porque, Senhor, nós fizemos isso aqui, isso já nos leva, Senhor, a saber tudo sobre Ele, Senhor, e a nos relacionarmos mais intimamente com Ele. Então nos ajuda, Senhor, que sermos lembrados destes aspectos, Senhor, tenha também nos lembrado, Senhor, de o quanto nós temos para conhecer a respeito dEle, como nós podemos nos aprofundar nele, Senhor, para que de fato, Senhor, nós cresçamos, ó Pai, na graça e no conhecimento dEle, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, porque é o nosso desejo, Senhor, é o mandamento do Senhor, é o nosso desejo, mas temos essa luta porque habitamos na carne, Senhor, habitamos aqui, Senhor, neste corpo mortal. Então nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós, que, ó Pai, nós possamos estar, Senhor, crescendo, Senhor, e conhecendo Ele cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe nas próximas aulas, Senhor, que elas possam ser, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos também, Senhor, para que isso esteja acontecendo nas vidas de todos nós. Nós oramos assim, querido Deus, no nome dEle mesmo, nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, assim encerramos a nossa aula, que Deus abençoe a todos vocês, e que tenhamos um bom domingo e até logo mais à noite, se o Senhor nos permitir.